Vamos começar. Eu estava ali me debatendo, na verdade desde o domingo passado eu tenho fugido de uma palavra, e eu entendi mais uma vez que não era hoje para trazer ela, e o Senhor me colocou nos 45 minutos pela tangente, me tirou, me dando a oportunidade de trazer outra palavra, e eu queria um tema. Quem acompanha desde o início a Manancial sabe que eu sou tenho um pouco de dificuldade sobre temas de ministração. Irmão, eu não sou muito desse negócio de título, de stories, dessas coisas. Estão me empurrando aí, estão me ajudando, mas eu não consigo, eu tenho algumas limitações para isso. Na verdade, eu antes de ser cristão, eu me expus demais, então eu acredito que hoje é uma vacina que eu tenho. Tento não fazer isso, eu prefiro os bastidores. Mas o Senhor me deu mais uma vez um escape. O título da ministração é Crer, Convergir, Receber, Resistir e Avançar. Eu vou dizer de novo. Crer, convergir, receber, resistir e avançar. E eu estava perguntando ao Senhor por quê? Porque nós nos perdemos na nossa caminhada e eu preciso, como ser humano e filho de Deus, de um GPS diário na minha vida. Eu não sei se você tem esse costume de fazer isso. Mas como nós temos agendas para tudo, quem é mais organizado tem mais, outros tem menos. Mas você percebe que para você não se perder, você precisa ter um escopozinho, você precisa organizar. Quando é importante, principalmente, você fica desesperado, risca na parede, faz qualquer coisa. Mas você sabe que aquilo é importante, se é importante, você organiza. Você coloca em um lugar de fácil acesso. É interessante porque o salmista falando sobre isso, ele diz que o lugar de fácil acesso que ele precisava guardar a palavra do Senhor era em seu coração. E às vezes nós guardamos em um papelzinho na Bíblia, largamos para lá, não sabemos onde está, e coloca em um aplicativo. Susan esses dias estava desesperada, ela falou no culto de Esté aí, que o Canva reiniciou e ela perdeu tudo de novo. Eu nunca vi um Canva para reiniciar tanto que nem o dela. É só com ela, irmão. E ela não tem um backup, eu não sei como é que é, eu não sei como funciona isso. Glória a Deus por isso. E aí ela termina perdendo e tem que recomeçar. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas tem coisas que dá um desespero quando você precisa parar e dizer, mas caramba, eu tenho que começar de novo. Eu não tenho muita habilidade no computador, eu tenho medo daquilo, dali. A gente não se comunica muito bem. E ainda mais as pessoas falam que toda hora que você está digitando alguma coisa, você tem que ir salvando para, se der um problema, você não perder tudo. Mas você não sabe a hora que vai dar o problema, então realmente você fica viciado em salvar toda hora. E pensando nessas coisas, eu acho que a nossa vida, ela requer um pouco mais de atenção, como nós damos atenção a essas coisas que são importantes. E você precisa, como uma agenda e uma pessoa organizada, olhar para a sua vida e dizer, onde eu estou? Como é que está o meu dia hoje? O que é que está na minha agenda que eu preciso dar um pouco mais de atenção, como perito na área, como um filho de Deus? Como é que está esse meu dia diante do Senhor? Irmãos, não tem como você fazer isso no final do dia. Vocês estão aqui? Deus, ele é tão poderoso, por isso que ele fala que ele pede a primícia. Não é porque é um Deus ciumento, irmãos. É porque depois você não vai trazer mais solução, você vai trazer problema. E ele está dizendo, então antes de você sair, antes de fazer qualquer coisa, consagra a mim, passa por mim, tira um tempinho antes de sair de casa, ora, tranquiliza o teu coração na presença do Senhor. Não é sobre ter o que falar e pedir, irmãos. Às vezes é você acordar e dizer bem assim, opa, acordei, peraí, deixa eu respirar. O que é que eu vou fazer hoje mesmo? Quem sou eu? Pai, obrigado, estou respirando. Peraí, deixa eu me localizar. Está fazendo download ainda, como o Iago diz, o da alma. O download da alma está descendo. Ele diz, tá, eu sou filho de Deus. Peraí, estou em casa, estou vivo. Vai no quarto, olha, meus filhos estão dormindo. Abriu a geladeira, tem comida, glória a Deus. E você começa a ter motivos de agradecer ao Senhor. A partir disso você vai, toma um banho, obrigado, a conta está paga, a água está chegando. Está tudo certo. Quando você vai sair para trabalhar, se tem carro, glória a Deus, tem carro, tem combustível, ligou, está funcionando. Vai trabalhar, vai de ônibus, olhou, opa, está fazendo sol. Não vou me molhar, não preciso do guarda-chuva. Irmãos, você percebe que a gente tem o que orar e agradecer?
Se você parar para analisar direitinho, não é sobre sentar em um cantinho, como se fosse de disciplina ou de pendente, e ficar, Deus me dá isso, me dá aquilo, por que não isso, por que não aquilo? Não é isso não é relacionamento, irmãos. Ninguém suporta um relacionamento de pedintes, onde tem uma pessoa que vive cobrando a outra tudo o tempo todo, isso não é relacionamento. Isso é um campo hostil, um campo minado, preparado para explodir a qualquer momento. Relacionamento precisa ser em duas vias, onde as pessoas sentam, interessam-se em resolver o que precisa ser ajustado, precisam submeter-se um ao outro, pelo bem comum do propósito maior e macro, que é a família, e dizer, eu abro mão hoje, você abre mão amanhã. E isso tudo, irmão, precisa fazer parte desse 5 passos que eu te falei: crer, convergir, receber, resistir e avançar. Porque nós não sabemos se estamos agradando ao Senhor, nós não sabemos nem onde estamos ali. Quem já creu o Senhor e o recebeu aqui? Pronto. Então você já avançou 2 passos. Porque para isso você precisou crer, convergiu de caminho e recebeu o Senhor. Mas tem um outro, que a palavra fala sobre resistir para poder avançar. Eu tenho percebido que você não avança se você não aprender a resistir. Deixa o avião passar. Eu tenho percebido, irmãos, que você não avança se você não aprende a resistir. É o maior engano que você tem, é de você achar que você está avançando, se você não primeiro aprendeu a resistir o ímpeto de Satanás sobre a sua vida, sobre a sua alma. Se você não entende esse processo de resistência, desse combate que é você guardar a sua fé. Eu não estou falando guardar os seus bens, eu estou falando guardar a sua fé. Quando você aprender a guardar a sua fé a ponto de resistir o inimigo, para ele fugir de você, você vai avançar. Por quê? Porque não é uma guerra de você passar por cima de Satanás. A Bíblia está falando que quando você aprender a resistir, ele vai fugir de você. O caminho vai estar aberto e livre para você seguir. E nós vemos uma briga de querer arrancar a cabeça de Satanás para lá, um pedaço de chifre para o outro. É tanta guerra, irmãos. Eu não estou dizendo que não existe. Eu estou falando que a guerra maior é você e você mesmo. É você olhar para dentro de você e dizer: o que é que me faz andar nesses ciclos repetitivos? Essas recorrências de agonia, de medo, de fragilidade, de infantilidade, de carência, de passividade. Irmãos, isso não tem nada a ver com Satanás. Isso tem a ver com traumas e problemas a serem resolvidos na sua vida pessoal. Agora, enquanto você não corrige e não entende, Satanás te ataca. Porque, de certa forma, é fácil correr atrás de quem está machucado, sim ou não? Você não consegue correr atrás de... Como é o nome do raio lá? Não vou falar o nome dele em inglês, porque não, eu sei que é o raio, a tradução dele. Ou não. O cara lá, o jamaicano. Pronto, é isso aí que vocês sabem. Eu não vou falar não, que eu não vou passar vergonha no YouTube. Quem fala bem alto aí, para todo mundo saber o nome dele? Pronto, Bolt, ficou melhor, vou falar só a metade. Então, quando você vê um cara daquele preparado, irmãos, adversário não é problema para ele. Vocês concordam comigo? Aquele cara só tem um adversário. Sabe qual é? Ele mesmo. Ele não pode se lesionar. Ele precisa reconhecer os limites dele. Ele precisa ter descanso. Ele precisa estar bem com ele mesmo. Os outros não são adversários para ele. A ponto de que todas as corridas, ele olha para trás e dá um risinho, dizendo assim: rapaz, aquilo dali é covardia, não existe. Aquele cara deveria ser proibido de correr. O cara, ele está acima da média. Ele está tão bem consigo mesmo, a ponto de olhar para os lados e dizer bem assim: não tem adversário que me pare, porque eu estou bem. Sabe quando é que você vai olhar e vai dizer bem assim: Satanás realmente está debaixo dos meus pés, como Jesus fala? Quando você olhar para você e dizer bem assim: Jesus realmente habita em mim, eu estou bem com Cristo. Está tudo resolvido. As circunstâncias vão levantar, mas são questões momentâneas, Mick, onde você vai parar, vai recobrar quem você é, entender, dominar a sua alma e dizer bem assim: eu sei o que está acontecendo, é questão de tempo e a vitória vai se manifestar.
Quantos já venceram dificuldades na vida e derrubaram alguns leões por aí? Levanta a mão. Já caiu o urso também? Glória a Deus. Caiu o gigante. Irmão, você percebeu que você não morreu, mas no período lá parecia que você ia morrer. E o pior é que nesses períodos, não só você pensa que vai morrer, mas você quer matar uns 10 também junto. Você quer levar meu mundo de gente, porque você não consegue se conformar de estar vivendo aquilo. Mas aí quando você tem essa capacidade de descansar e buscar no Senhor, dizer bem assim, peraí, eu já passei por algo parecido. Deus já me livrou desse negócio. E você lembra que naquele negócio lá que você passou, não tinha como sair. Nem só você falou isso, várias pessoas disseram, desse jeito aí não sai. E Deus vai lá e te tira por cima assim. E coloca do outro lado. Para Ele mostrar que Ele é Deus. Aí na hora que Satanás vem sugerir mais uma vez para a gente, que a gente não vai romper, que a gente não vai vencer, que essa situação que está se apresentando agora é mais difícil do que as outras. Irmãos, é só você lembrar, a outra era impossível, Deus já me tirou, essa daqui é só difícil. Você precisa crer, irmãos, que você colabora com o Senhor, mas a nossa parte em colaborar é saber quem Ele é e quem eu sou. Tem muita gente que diz, mas Deus é poderoso, eu creio que Deus é... glória a Deus. Isso é uma boa parte de se crer. Mas você precisa crer também que você se tornou filho de Deus, e por ser filho Ele vai te socorrer. O céu está a seu favor. Você consegue entender que não dá para você crer apenas em Deus, você tem que crer quem você é também. Se você não conseguir, irmãos, aceitar-se como nova criatura, de nada vale dizer que você é. Eu vou dizer de novo. Se você não conseguir aceitar-se como nova criatura, de nada você vale. Está falando que você é. Da mesma forma, crer. Se você não tem prova de que o que você fala realmente é fé, você apenas está falando. E jogando isso ao acaso e à sorte de que vai que se cumpra. Mas, irmão, quando você sabe o que você está falando, sobre quem está falando, e que você está no momento e na posição certa de falar, irmãos, vai ser que nem Jesus para aquela figueira. Ele olhou para a figueira e disse, nunca, jamais nasça fruto de você. E saiu. Para os discípulos foi um choque, mas só quando voltaram. Para Jesus aconteceu quando Ele falou, porque Ele sabe o que Ele estava falando. Ele sabe que a palavra que sai da boca de quem crê, sabe quem é, vai acontecer. Não é se vai acontecer. O problema é que nós não temos a parte da resistência para esperar Satanás sair da frente. E às vezes não é nem sair da frente, às vezes é sair daqui da nossa mente, irmão. Às vezes o embate já não está mais do lado de fora, está aqui. De você olhar e dizer bem assim, ainda não mudou, mas eu sei que eu falei, está acontecendo. Quantas vezes eu precisei ir para o banheiro como novo convertido, olhar no espelho e dizer bem assim, você não é mais quem falava que você era antes. Eu estava falando isso para quem? Para Satanás ou para mim, irmãos? Era para mim, eu que precisava ouvir o que Deus estava falando a meu respeito. E se não tinha quem falasse comigo, Márcio, naquele momento eu precisava falar. Eu precisava ouvir. Porque todas as circunstâncias me eram favoráveis para voltar atrás. E eu olhava no espelho e dizia, você não é mais aquele cara que virava as costas e abandonava tudo. Você não é mais um irresponsável. Hoje você tem um pai que é poderoso para mudar essa circunstância. Você precisa ficar parado, fica firme. E assim eu fui aprendendo aos poucos a lidar com a minha limitação. Se eu estou aprendendo, fazendo todo esse exercício, você acha que você vai aprender sem fazer? Irmãos, é muito fácil. Rapaz, eu sou todo dia naquela academia, é engraçado, eu tenho falado isso. E vou ser recorrente em falar isso, porque é o que eu vivo. Eu não tenho como falar da vida dos outros. Mas, irmãos, eu gostaria de poder ir no shopping e parcelar o corpo que eu quero e comprar. Você gostaria disso também? Era bom, não é não? Você vai lá e, não, eu quero um pouquinho, 5 centímetros mais alto.
Eu quero comprar um pouquinho mais de cabelo. Oh, eu sabia que essa passarela, muita gente querendo. Eu quero isso, eu quero aquilo, e você vai lá e paga. Seria fácil. Mas o interessante, irmãos, é que o mérito e a alegria está em você participar do processo. É quando as pessoas começam a reconhecer a mudança e você olha e diz assim, caramba, está funcionando. E nós precisamos olhar como não só para a estética, para a nossa vida de fé. É quando você já entra no quarto para orar e você já não fica mais olhando para o relógio tem que lhe avisar que você passou da hora. Ei, bora, orou demais hoje, está na hora de ir embora. Porque se só fica no princípio de, é uma luta 5 minutos, rapaz, eu não consigo orar mais do que 1 minuto, eu não consigo orar mais do que 2 minutos. Irmão, se você não se desafia, você não desenvolve. Se você não faz força para trazer a mudança, Deus não é que Ele não pode. Eu ainda vou ser mais duro para você, Ele não vai. Porque é você com suas atitudes que está dizendo que não crê, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é que Deus não queira, irmão, mas a sua atitude está me dizendo algo. Se diz a mim, não vai dizer a Deus. Como eu posso mentir para mim mesmo e esperar um resultado contrário o tempo todo? Se nós é que nos auto-sabotamos. Agora perceba comigo, irmãos. No tempo que eu chegava aqui com a camisa, e todo mundo sentado, é que a maioria da igreja não via. Mas tem uns abençoados aqui, que ficava fazendo bem assim, ó, dizendo que o botão ia estourar e ia pegar no rosto dele. E eu pregando. Eles estão aqui, mas eu não vou entregar não. Todo mundo estava rindo. Agora mudaram o objeto de riso. Agora já não é mais o botão da barriga. Estão dizendo que a manga da camisa vai estourar. Eu disse, glória a Deus, isso está me dizendo que alguma coisa mudou. Eles podem permanecer brincando, irmãos. Entenda, as pessoas podem começar a brincar com você e não precisam parar. Agora elas precisam mudar o foco quando olharem para você. Elas não precisam mais falar que você é um derrotado. Elas vão arranjar outro motivo para brincar, mas vão brincar sobre a sua vitória, não mais sobre áreas de fracasso. Vocês estão aqui, irmãos? E isso só depende de você. E você precisa focar nisso. Precisa ser desafiador. Vou contar um testemunho no sábado agora, que como se já não bastasse malhar de segunda a sexta, no sábado eu preciso ir também. Porque senão o meu corpo não entende que sábado e domingo eu estou de folga, e na segunda quando for começar ele já não quer mais. E aí eu estou nesse processo. E eu fui no sábado, em um local estava fechado, como a academia que a gente malha. Eu posso ir na outra, que é a mesma coisa. Quando cheguei lá fechado também, eu disse assim, não, o céu se levantou contra mim hoje. Irmãos, é algo que quando você cria o hábito, não é mais a sua mente, é o seu corpo que vai pedir. Entenda, você vai chegar em lugares em Deus, que a sua mente não vai mais participar, o seu espírito é que está tomando conta de tudo. Você está sendo guiado pelo espírito, o desejo é maior, não dá tempo da sua mente tentar te convencer o contrário. Vocês estão comigo, irmãos? E você vai começar a se desafiar aos pouquinhos. Você coloca um pouquinho mais de tempo. Eu não aconselho você a olhar pelo relógio. Você pega uma música que você goste. Não vai correr o risco de olhar quanto tempo tem a música. Bota 2. E você ora, quando acabar a música eu paro, agradeço ao Senhor, entrego o meu dia e vou seguir. Depois você começa a olhar quantos minutos tem a música. Você vai ver, poxa, então se eu ouvir 2, essas 2 músicas têm tanto tempo. Por que é importante, irmãos, no início? Para você ver o seu crescimento. Você precisa observar essas mínimas questões. Quanto tempo você começou orando? Quanto tempo você ora hoje? Quantos dias de jejum? Quantas horas? Quantas alimentações? Irmão, se você não se desafiar, seu corpo vai dizer, descanse, está tudo bem. Mas a sua alma vai dizer, você está afundando. E você começa a querer mudar isso na força do seu braço, sem ter atitudes. E qual é o problema disso? Irmãos, você vai buscar culpados. Você vai buscar justificativas. Por isso que eu tenho falado tanto. Quem quer mudar, irmão, levanta e faz. Quem quer, vai dizer para si mesmo.
eu vou fazer. Agora, o que é interessante, os outros vão olhar e vai dizer, fulano já não é mais o mesmo. Por isso que não funciona dentro de casa. Você está dizendo, a palavra diz isso, diz aquilo, eu sou crente, eu sou aquilo. Aí o povo olha e diz, certo, mas eu não vejo isso. Vocês estão aqui? Tem alguém? É isso. É a mesma coisa da pessoa que diz, na virada do ano eu começo o regime. Aí quando é em fevereiro, quando reúne a família, o povo olha e diz assim, poxa, cadê? De novo? Você já passou por isso? Por isso que eu falo, irmão, se você não tem coragem para se mover, fique calado. Não dê munição a mais para que você seja atingido, nem aos homens, nem a Satanás. Fique calado. Quem está te obrigando a falar? Agora, se você fala que dê frutos correspondentes. Vá e mude. Seja canal de bênção. Seja a resposta. Deus, ele não está desesperado, que a gente chega aqui e diga, tem quantas congregações? Rapaz, não é sobre isso. E nunca vai ser. É sobre a gente olhar para famílias e ver que já não sofrem mais das mesmas questões de quando chegaram. É a gente olhar para a nossa casa e para a nossa particularidade e dizer, bem, assim, eu já não luto mais as mesmas batalhas de antes. Hoje eu estou travando outras batalhas. Estou em outro nível. E aos poucos isso vai se tornando tão real em nosso meio, que nós somos empurrados do lugar que estamos para multiplicar, irmãos. Você jamais vai desejar uma casa maior, a não ser que você esteja com ela cheia demais. Sabe quando é que Deus mesmo, que é o dono da obra, faz a coisa crescer? É quando a presença dele nesse lugar já não está dando mais. Eles dizem, vamos tomar outros lugares. Eu não me preocupo em querer abrir portas, porque eu sei que quem abre a porta é Deus. Igreja não se abre, irmão, ela nasce no coração de Deus. Igreja é um organismo vivo. Se a igreja é um organismo vivo e você também é um organismo vivo, você precisa entender que tudo precisa andar na mesma régua. Senão nós vamos ser um ajuntamento de pessoas com um currículo gigantesco, com um rol de membros absurdo, mas corremos o risco de Deus olhar lá de cima e dizer assim, quem é vocês? Que eu não conheço. Vocês acham que isso é possível? Sim ou não? Sim, irmãos. Infelizmente, o mundo hoje tem igrejas e pastores que estão pregando coisas da sua cabeça que você para assim, dizendo, como a pessoa tem coragem de usar o nome de Deus. Aí pior do que quem fala isso é quem está lá recebendo isso. Aí você acha que as pessoas que estão nesse ambiente, eu preciso chegar para ela e confrontar que ela não é crente? Não, irmão. Quem sou eu para julgar a vida de alguém ou falar alguma coisa? Mas eu posso ter certeza de que se está escrito e a pessoa fala algo, mas vive outra coisa, ela não está falando do mesmo Deus que eu. Agora, eu preciso saber disso para botar o dedo no nariz dela? Não, irmão. Não é sobre essa disputa. Mas isso precisa ser observado. Isso precisa ser muito bem observado por mim e por você. Para você saber o contexto que você vive, onde você veio, onde você está e onde você quer chegar. Eu hoje olho para pessoas que há um tempo atrás eu fiz muita questão de caminhar junto. E caminhei. E hoje eu olho para trás e digo, glória a Deus que eu já não estou mais lá. Deus me mudou de lugar. E a minha inclinação está por outras coisas, amadureci. Você precisa, de uma vez por todas, olhar para a sua vida e saber, você está no início, está começando a crer? Você está convergindo agora? Você está num período de resistência? Ou você já está num período de que precisa avançar? Porque até o avançar depende de você, irmãos. Agora o interessante é que Deus disse bem assim, no dia que você crê a ponto de avançar, a minha graça vai com você, o meu favor vai com você, os milagres vão te acompanhar. É muito interessante você saber disso. Por que essa palavra nessa noite? Irmãos, 2023 para ser diferente, você precisa parar de transferir responsabilidades. Você precisa parar de culpar pessoas. Irmãos, tem coisas que realmente
A gente olha e a gente até tenta livrar o vaso, ou a vasa, ou vasilha, como diz o povo da Bahia, do problema. E vocês dizem assim, poxa, mas a irmã ou o irmão tem uma participação grande nesse dano. Mas mesmo assim, no final, você teve que validar para ter passado por aquilo. Ou seja, se é para procurar um culpado, fica com você mesmo. De certa forma, grande ou não a parcela, você tem uma participação nisso. É difícil? Demais. Demais. Mas, irmãos, é quando você muda a si mesmo que Deus muda a sua história. É quando você muda a você mesmo. Irmão, tem coisas que eu digo para você. Relembrei esses dias de algumas. Eu até testemunhando, disse, cara, quando eu passei por isso há 2 anos atrás, irmãos, eu precisei fazer força para continuar sendo crente. Muita força. E esses dias, glória a Deus pelos ciclos repetitivos do Senhor, essa situação me visitou de novo, e eu olhei para ela e disse assim, uau, hoje eu domino a área. Vocês estão aqui? Irmãos, é essa luta que é maravilhosa de se viver. É quando Deus te permite voltar em um lugar que você era escravizado, e você olha e diz assim, já não fala mais nada para mim. Estou livre. Você tem tido essa alegria na sua vida? De você olhar para o seu dia e dizer bem assim, eu venci de novo. Eu travei um bom combate esse dia. Irmãos, pense em uns dias intensos que tem sido esse início de 2023. Estava até conversando com o filho de uma ovelha hoje. Ele dizendo assim, nossa, de um culto para o outro a igreja mudou muito. Eu disse, prepara para mudar mais. Agora prepara para mudar mais a sua vida também. Irmão, saia daqui com expectativa de chegar e ver algo novo. Mas não só ver algo novo aqui. Cria a expectativa de chegar com algo novo aqui. Venha você com uma novidade. Venha você com um testemunho. Saia para viver essa semana que Deus está nos dando agora, focado em dizer, domingo, Senhor, vou dar ao Senhor 8 dias para mostrar que eu vou mudar. 8 dias eu vou chegar aqui e vou levantar as mãos santas diante do Senhor e dizer assim, venci. Estou preparado para mais outra semana. Foco. Sem foco, irmãos, não tem como. Por isso que a palavra fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente. A visão focada não permite visão bilateral, irmão. Quando você foca ou você não foca, não tem história. As pessoas podem até estar do meu lado, mas se eu olhar para ali, eu sei que tem gente aqui, mas eu olho para onde eu quero e fixo meus olhos. Não importa as circunstâncias, eu sei para onde eu estou indo. Amém, irmãos? E olha que esses dias, eu pensando muito, eu não sei se você já parou para analisar bem. Quem acredita que o mundo está com um problema? O mundo no geral está com um problema. Você acredita nisso? Sim ou não, irmão? Sim, irmão. Rapaz, tem hora que até eu como pastor, eu preciso ser rápido na notícia que eu recebo. Eu respiro, calma, bota tudo no lugar. Porque está sendo difícil. Tem pessoas que a gente tinha em alta estima e você vê partir para o Senhor. Tem outras que a gente tinha alta estima e do nada a máscara cai e você vê outra coisa. E as coisas estão acontecendo muito rápido. E eu não sei se vocês viram aí que está vindo rumores de uma nova pandemia. E na hora eu comecei a parar para pensar nisso. E eu comecei a tentar me localizar na situação, dizendo bem assim, meu Deus, nós atravessamos a pandemia com uma pessoa que claramente no governo declarou que era a favor de defender, ainda que tendo todos os percalços que uns dizem que era contra. Mas enfim, aparentemente, depois do passado, parece que ele falou coisas que era realmente, se condizia com o que ele falava. E eu fiquei pensando nisso, eu disse, meu Deus, e agora? Quais são os limites protetivos que nós temos diante de uma nova possibilidade se surgir hoje?
E eu comecei a ficar um pouco angustiado. Eu pensei, meu Deus, nós estamos desfavoráveis se a gente for parar para analisar algumas coisas. E isso não sou eu que estou falando, isso não se trata de política, irmãos. Me entendam em nome de Jesus. É só você olhar para a pessoa, como eu comecei a falar, e ver quais são as bandeiras que estão sendo defendidas. Aí quando você começa a olhar e ver todo esse ajuntamento em um lugar só, eu disse, opa, vai sobrar já alguma coisa para quem for contra. E eu comecei a me angustiar. E na hora subiu uma canção, que eu sou apaixonado, da Heloísa Rosa. E ela fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E começou a subir. Eu disse, meu Deus, eu não sou desse mundo, eu não sou desse mundo. Pai, eu não sou desse mundo, não é prefeito, não é governador, não é presidente. Quem me guarda nesse mundo é o Senhor. E comecei a declarar a palavra. Quando eu parei de orar, eu estava orando isso por causa de quem mesmo? Sumiu o problema. E eu comecei a lembrar, irmãos, que nós buscamos o tempo todo artifícios para que o mundo fique agradável para a gente. Nós queremos esse mundo bom. Nós queremos ter, de qualquer forma, coisas que nos confortem nesse lugar. Mas, irmãos, ainda que pela misericórdia e bondade do Senhor, na palavra dele garante que se a gente quiser e ouvir, inclinar-se a ouvir, nós comeríamos o melhor dessa terra. E isso também não me garante que vai ficar bom. Ele só está me dizendo que a bondade dele vai ser maior do que qualquer perseguição. Mesmo na perseguição, na dificuldade, ele vai me suprir com o melhor. Eu não posso mudar a palavra do Senhor, porque se eu começar a crer errado, eu vou ter resultados errados. E Deus não se responsabiliza por aquilo que Ele não fala. Ele vela por sua palavra. E pensando nessas coisas, abra comigo aí em João, no capítulo 17, para não dizer que eu não li a Bíblia com vocês. Aleluia. João 17, o verso 14. Nós vamos ler até o 17. Olha só que interessante. Quem tem a palavra de Deus no seu coração? Levanta a mão mesmo. Agora eu queria ver todos. Você tem essa palavra no seu coração? Olha o que é que essa palavra fala. Isso aqui é Jesus falando, irmãos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Logo, o verso 15 fala: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do mal ou do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando eu li esse versículo, foi quando veio esse: não se turbe o vosso coração. Porque eu lembrei da palavra muito clara de dizer bem assim: irmãos, não adianta, o mundo vai nos odiar. Diga uau. É Jesus que está dizendo. Só porque você recebeu a palavra, o mundo não vai concordar com isso. E isso, graças a Deus, também não tem nada a ver com partido político, irmão. Não tem nada a ver com denominação. Tem a ver com algo maior, que estão tentando fazer como se fosse pequeno. Estão tentando reduzir guerras espirituais entre luz e trevas a placas denominacionais. E muita gente está se enganando, achando que é sobre isso. Tem muita gente querendo colocar pai e mãe em dificuldades, para saber se deve ou não escolher onde o filho estudar, se isso tem coisa a ver com crentez, com igreja ou não. Irmãos, não tenta cair nessa onda de diminuir o que é uma guerra grande. Entenda uma coisa: quando se mexe em princípios, mexe em coisa grande. Não podemos olhar como apenas uma opinião. Não se trata de opinião, irmãos. Não caia no engano de olhar o que é princípio como uma mera opinião. Até Valnice Milhomes, esses dias eu vi ela pregando algo que eu nunca vi aquela mulher brigar com isso. Mas gente, aqui pra gente,
Quando eu falar, todos vocês estão aqui, vocês vão levantar a mão? Sim ou não? Sim. Agora eu preciso falar. Eu não sei, vamos cortar o vídeo no YouTube. Os pronomes que estão querendo dar. Rapaz, não faz sentido. Aí as pessoas estão brigando com isso, perdendo tempo, focando no que não vai dar fruto. Vocês estão comigo? Irmão, se você está convencido de quem você é, da palavra que está no seu coração e do Deus que você serve, não brigue por essas coisas, apenas viva. Viva! Agora viva intensamente como a quem serve a Deus e não tem medo do mundo, porque sabe que Ele nos guarda do maligno. Viva com coragem. Vá para frente, avance. Aí você vai ver aqueles que estão opinando errado, ter coragem de olhar para vocês e dizer assim, você estava certo, me ajuda. Mas ninguém avança, Mickey. Todo mundo esconde tudo hoje. Sabe por quê? Porque estão colocando a palavra de Deus num lugar muito baixo. Estão misturando o princípio com gosto. Não, fulano não gosta, então não vou falar para não incomodar ele. Irmãos, você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem é o seu Deus. E logo, eu não estou falando para você virar as costas para ninguém, irmãos. Porque se assim fosse, Jesus já tinha nos tirado daqui. Ele não chegou para o Pai e disse, tira eles do mundo como eu vou sair. Ele disse, não, deixa eles no mundo, mas livra-os do mal. Sabe por quê, irmão? Porque o crente foi feito para viver no mundo. Porque o mundo precisa do crente. Não faz sentido você querer fugir dele. O que não pode acontecer é o mundo se tornar atrativo para você, ou influenciar a sua vida. E por muito jeitinho, as pessoas foram dando jeitinho e chamaram de igreja o que Deus não chamaria. Por muito jeitinho, estão chamando de família o que Deus não chama de família. Por muito jeitinho, estão chamando muita coisa que Deus não chama do jeito que estão falando. E isso não é opinião. Eu estou falando de princípios. E nós precisamos nos mover por princípio. Quem quer ser guardado por Deus nesse mundo, irmão, você precisa andar debaixo do princípio. E a única forma que o mundo odeia um crente é quando ele guarda a palavra. É quando ele guarda a palavra. É quando você olha uma pessoa e diz assim, rapaz, eu não negocio isso não. Ah, mas você é besta, você... Fazer o quê, irmão? Eu preciso brigar com a pessoa se ele não entende o que eu estou falando? Não. Ah, mas depois que você agora entrou na igreja, começou a andar com o pastor, agora endoidou. Rapaz, endoidei mesmo. Eu estou doidinho. Porque eu entendi a besteira que eu fiz, agora eu tenho que corrigir. Estou doido, desesperado para corrigir. Porque, irmão, a gente deveria ser sincero e dizer, eu quero viver como um menino. Eu não quero ter responsabilidade. Eu quero só usufruir dos prazeres que a vida pode me dar e acabou. E é isso que eu quero. Por que ninguém anda por aí falando isso? Eu encontrei já uns doidos na vida aí. Uns amigos meus dizendo, rapaz, não quero nada com a vida não. Enquanto eu estiver vivo, eu apronto. Eu disse, bom, espero que você vá sabendo mesmo. Agora o fim não é bom. Fiz a minha parte, eu tenho que convencê-lo. Não, irmãos. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Eu preciso falar. Se Deus me der a oportunidade de falar, eu vou dizer, olha, tem alguma coisa errada. Você não deveria. Se até uma barata, quando eu vou matar ela, ela foge para não morrer, você está procurando morrer, tem alguma coisa errada com você. Mas se ele não abrir o coração, eu vou perder meu tempo. E ainda vou poetizar dizendo, não, mas eu tenho que falar a palavra, irmão. Não é a palavra que está faltando nesse momento. Está faltando convencimento aqui dentro. E essa porta só quem abre é Deus. Tem pessoas que estão nesse lugar, irmãos, que eu ganhei não foi com muito falar. Foi porque pela misericórdia do Senhor olharam para mim e viram alguma coisa que respondia os seus questionamentos. E eu tenho tido uma angústia muito grande.
muito perto do nosso contexto de família, lá por onde a gente mora, e eu vendo coisas acontecendo muito rápido, perto da gente. Conversei com os esposa, disse, eu não sei como a gente vai agir. E comecei a orar com o Senhor. Eu disse, Pai, o que é que eu vou fazer? Porque aquilo que estava longe começou a rondar perto das nossas casas. Teve muita coisa que por muito tempo a gente falava como se estivesse muito distante, e hoje está no nosso âmbito de trabalho, está no nosso vizinho, está na nossa esquina. Como nós vamos agir? Nós estamos preparados para isso? Sabe qual é a única possibilidade de estar? É você saber quem você é, irmãos. Não é? Você não precisa, como eu vou agir? Meu irmão, eu tenho certeza que eu estou em Deus, que tenham feito o que eu preciso. Deus vai me comunicar. Se pai, eu preciso saber, porque eu realmente estou meio confuso aqui. Irmãos, acredite, de março em diante, o negócio vai acelerar muito. E coisas que a gente ouvia falar, vai vir na nossa porta. A perseguição não vai começar para a morte, mas vai começar a colocar o dedo, de dizer bem assim, você não precisa viver assim, você pode mudar, você não tem que ser tão radical, você não precisa ser desse jeito. E aí você vai começar a ver as pessoas liberando ao seu redor uma conduta contrária ao que nós crescemos e vivemos. Aí eu vou falar um negócio para você, irmão. Como nós vamos agir como crente? Nós vamos falar como o mundo fala? Vamos ser preconceituosos, então é isso? Vai ser homofóbico? Vai ser o quê? Lembre de uma coisa, irmão. Você não precisa olhar para uma pessoa e julgá-la. Quem julga é Deus. O mundo não precisa ser amado, mas as pessoas que estão no mundo, sim. Porque Deus amou o mundo, as pessoas do mundo. E foi por causa disso que Ele me alcançou e te alcançou. Se Ele me alcançou e te alcançou, Ele pode alcançar outros ainda, sim ou não? Eu preciso amar como Deus ama, eu não preciso aceitar o que eles fazem. E vai ter pessoas que vão ter um pouco mais de desafios do que outras. A quem muito é dado, muito será cobrado. Mas vão ter pessoas que vão ser mais desafiadas do que outras. Talvez a carona que você tem é com uma pessoa que vai precisar ouvir algumas verdades suas, e você vai pensar duas vezes se você fala e perde a carona, ou continua sendo conivente. Irmãos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu lembro que no final do ano passado, acho que em setembro, Deus me tomou em profecia e eu falei para a igreja. Eu disse, vai vir um vendaval. Eu não sabia que ia ser tão rápido e da forma como está vindo. Mas Deus vai mostrar quem realmente está nele. Importa que acontecesse para que a gente pudesse, irmãos, ter segurança e guardar a nossa casa. Tu já pensou se que quando Pedro recebeu o anjo, liberando ele da prisão, e ele volta, e ele entra na casa de perseguidores, e não dos irmãos que estavam intercedendo por ele, ele estava frito, ele saiu do fogo, caiu na fornalha. Irmãos, você precisa mais do que nunca ter certeza onde você tem abrigo, onde você tem pessoas que creem no princípio que você crê. Não é gostem do que você gosta. Irmão, quem busca gosto é criança. Nós precisamos gostar do que Deus gosta, se for para gostar de alguma coisa. Mas se o que nos separa ainda é gostinho, nós ainda precisamos amadurecer mais, porque o que nos une são princípios. A aliança que nós temos é por um Deus de princípios. Porque se eu for forçar o meu gosto como pastor nesse lugar, eu vou fazer um achatamento de pessoas. Todo mundo tem que pensar do jeito que eu penso. E Jesus não foi assim, ele andou com 12, diferente um do outro. Eu preciso respeitar os seus limites, desde que os seus limites respeitem os limites de Deus. Quer andar comigo? Vamos andar como igreja? Amém, foi para isso que o Senhor nos chamou. Agora saiba, os limites que eu vou respeitar seu,
são os que estão dentro dos limites de Deus. E nem você precisa respeitar algo que eu não vivo, que esteja na palavra. Por isso que o exemplo começa daqui para baixo, que eu sempre disse, no dia que eu pegar esse microfone, ou alguém pegar esse microfone, e falar o que não estiver na palavra, você pode levantar e sair. Não seja maluco em ficar, corra enquanto há tempo. Porque a única coisa que nos guarda é a palavra de Deus, irmãos. Ainda que você me ame, eu ame a sua vida e goste de você, eu não consigo te livrar se Deus não fizer isso primeiro. Da mesma forma, as pessoas que você diz, eu não posso falar senão eu vou magoar. Irmão, se está tendo a oportunidade de magoar, magoe. Agora magoe em amor. Como a palavra fala, fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Se você tem certeza que ama, você não vai passar a mão no que precisa ser falado e corrigido. Ah, mas vai ficar com raiva, eu sei. E fica mesmo, irmão. E o pior, tem gente que vira a cara e vai embora. Eu sei. Como pastor, nós já passamos muito por isso. E digo mais a você, dói mesmo, viu? Dá vontade às vezes de chorar e não parar de chorar. Mas vez por outra o Senhor nos dá a honra de receber ligações. E dizer, hoje eu entendi, estou aqui, estou bem, está tudo, glória a Deus, irmãos. Está tudo certo. Recebi uma notícia que meu coração se alegra, mas não vou falar ainda. Pastor, recebi uma proposta maravilhosa e tal. Meu irmão, como eu não vou celebrar com isso? Glória a Deus, está em paz. Ei, amor, está em paz, está tudo bem. A família está bem, está tudo ajustado. Glória a Deus, eu celebro com você. Ou eu vou limitar essa pessoa de viver o melhor de Deus porque eu quero que ela esteja perto de mim, forçado? Se Deus está mostrando que ela precisa avançar. Irmãos, a Manancial só nasceu em Aracaju, porque nós fomos pastoreados por um pastor que teve coragem de olhar para a gente e dizer, vocês não são daqui, ainda que eu queira vocês aqui, Deus está me falando que vocês precisam ir para outro lugar. Tu acha que é fácil viver essas coisas, irmãos? E hoje, como pastor, mais do que nunca, eu sei o que aquele homem estava passando. Pastor Jurandir, Mickey. A gente estava ali, pau para toda a obra, pegando pesado, fazendo tudo que podia, o que não fazia. Nós amávamos aquele lugar, amamos aquele povo. E quando ele chegou, ele disse, mas Deus manda emancipar vocês, vocês têm que assumir uma igreja. Apareceu uma igreja em Tabuna, se eu não me engano, outra não sei aonde. Só igrejão, o pastor Jonathan queria passar para a gente. Eu disse, eu não quero sair daqui, eu quero ser seu auxiliar. Ele disse, eu não posso. Vocês não são desse lugar, vocês são das nações, vocês têm que sair daqui. Deus vai, Susan chorava, dizia, mas você está me expulsando, você não quer a gente aqui. E ele chorava de um lado, a gente chorava do outro. E hoje a gente entende o que Deus estava falando, porque uma pessoa corajosa teve coragem de realmente nos amar na profundidade do que Deus nos ama. Maturidade. A maturidade requer, irmão, você olhar para a pessoa e amá-la a ponto de sofrer por isso. É fácil? Não, não é. E não vai passar a ser. E eu acredito que vai ser cada vez pior daqui para frente. Mas o mundo só vai nos reconhecer como filhos de Deus quando nós amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. Está escrito. Mas a igreja, enquanto estiver nesse pé de guerra, irmão, eu não gosto de fulano porque ele usa branco e azul, eu não gosto do outro porque usa isso e aquilo. Irmãos, me ajude. Vocês estão aqui, irmãos? Rapaz, se tem um cara que senta com pessoas difíceis e cada um com seu problema diferente, é um pastor. Você acha que é assim? Sim ou não? Um com problema mais para lá, outro com outro mais para cá. Um com gosto assim, outro com gosto assado. Qual é a nossa luta? É colocar todos unidos como irmão em uma família juntos. Sabe o que é que nós temos feito aqui? Não é obra, a gente não está construindo, nós não temos uma empresa. Mas enquanto Deus constrói a nossa vida, na comunhão, nas diferenças, nas limitações, Ele nos ajuda a construir a obra dele. É irmão que não aguentava o outro tirar uma piadinha que era quente demais, era nervoso demais, se esquentava. Hoje já aguenta umas 3 ou 4. Já brinca também. E assim a gente vai amadurecendo. Pessoas que já perderam tanto na vida por causa disso, que não precisa continuar perdendo.
mas precisa entender que tem que amadurecer. Onde você está? Você começou a crer agora, está convergindo, você está resistindo, você está avançando. Vocês entenderam como isso é importante saber, irmãos? Eu vou chamar o louvor aqui em cima. Eu ia falar no início e esqueci de dar um exemplo. Rapaz, eu não sei se vocês passaram por isso no tempo que começou a lançar relógio à prova d'água. Eu era garotão lá, novinho mesmo. Irmão, era muito difícil aquele negócio, porque quando a gente é criança, o ambiente da criança é o ambiente da disputa. É normal que uma criança dispute. Ela quer o espaço, ela quer se sentir, ela está se desafiando. Isso é a lei da selva. É normal, Deus criou assim. Você vai olhar uma ninhada, está ali um mordendo o outro, brincando, empurrando tudo. O mais forte come mais rápido, fica com o peito maior, melhor. É assim, família. Não tem nada errado com isso. Enquanto criança. E aí, naquele período de relógio, rapaz, tem aqueles filhinhos de papai sempre no meio da gente, né? E o cara chegava com o relógio dizendo: meu, a profundidade da água é 10 metros. Eu olhava para o meu, não dava um. E aí começava aquela confusão, aquela briga. Aí eu chegava para o meu pai, não sabia nem o que era isso. Eu quero um com a profundidade de tanto. Meu pai não tão aprovisionado como os filhos daqueles que tinham mais condições, mas dava um jeito, que só hoje sendo pai a gente sabe que realmente é um esforço que a gente faz para ter algumas coisas, só para suprir ego de criança. E aí vai para lá, estica relógio para cá e tudo, e chegava com o relógio. Quando chegava o cara já estava outro nível na frente. E hoje o Senhor me lembrou desse exemplo, e eu fiquei parado. Eu disse assim: rapaz, eu nunca mergulhei mais do que 2 metros, que faltava fôlego. Para que eu queria um negócio de 20? Vocês estão aqui, irmãos? Rapaz, sabia que você pode estar pedindo coisas que você não vai nem usufruir a metade, e você está desgastando pessoas, você está desgastando o seu tempo, você está se esforçando por coisas que você não vai precisar viver, só porque as pessoas estão falando do seu lado. Aí eu fui pensar na questão do relógio, Mickey. Ele só é importante para quem utiliza de toda a sua propriedade. Que quanto mais fundo ele vai, mais resistência ele tem sob a pressão. Aquela profundidade está dizendo: se você for mais fundo do que ele está dizendo, ele vai romper, vai entrar água. Aí na mesma hora eu pensei num barco. Eu disse: massa, do que vale um barco num cais parado? Se não for para ser lançado nas águas, ele vai servir de quarto, de depósito, de qualquer coisa, mas nunca se tornará um barco verdadeiramente, ainda que possam olhar e dizer: é um barco. Vocês estão comigo? O que vai deixar ele firme e claro é dizer: ele foi para as águas, e as águas não invadiram o seu cais. Quer saber se o relógio aguenta a pressão? Mergulha 5 metros. Quer saber se você é crente? Vai para o mundo e não deixa o mundo te tocar. Aí você vai saber se você é crente. Vai para o mundo e não seja influenciado. Influencie, seja bênção. Ser crente em casa é fácil, mas aguenta a pressão. É sobre isso. E eu comecei a repensar os presentes que eu estava pedindo a Deus. Opa, peraí, deixa eu canalizar bem o que eu quero. Eu comecei a chamar a existência aquela parede ali, e ninguém entendia. Estava um monte de pallet no chão, que nós ganhamos. E eu olhava para os pallets e já via a parede. Pô, pastor, você é doido, esse negócio não vai dar certo não. Não é melhor isso, não é melhor aquilo. Eu disse: seria mais fácil levantar de gesso. A gente já passou por isso. Mas eu não aguento mais aquela pressão de ver ser derrubado. Nós tivemos um mega templo, que colocamos mais de 60 mil e levantamos as paredes assim. Mas quando veio a pandemia,
Para nada serviu as paredes. Foi jogado no chão. Eu disse: não vou mais ultrapassar o limite que eu não aguento. Vocês estão aqui, irmãos? Eu finalizo dizendo para você o seguinte: o problema não é o mundo. O problema é se você tem furo na sua estrutura, onde o mundo te alcança. O problema é se você está rompendo o limite que você ainda não suporta. Não fuja do mundo. Muito pelo contrário, o mundo precisa de mim e de você, precisa da igreja do Senhor. Mas você não precisa fazer o que eu faço. Não, pelo menos agora. Eu espero que você faça até mais. Mas reconheça o seu limite. Se é 2 metros, 2 metros. Se é 10, 10. Se é 5, 5. Se ainda vai ajustar a hora, amém também. Não tem problema. Mas não vai pelo que o outro está falando. Vai se dar mal. Ainda que eu chegue aqui e lance uma profecia do Senhor para a sua vida, Ele não está dizendo que vai ser agora. Como também pode ser. Mas quem é que vai saber? Eu vou olhar para dentro de mim, entender o que Deus está falando, dizer assim: amém, chegou a hora. Ou dizer: agora eu vou começar a me programar. Vou esperar a hora certa. Irmãos, triste coisa é quando você paga caro em algo e você precisa lhe deixar na mão. Já passou por isso? Esse é meu último exemplo. Irmão, eu comprei um relógio há um tempo. Eu passava todo dia, olhava para ele e dizia assim: se você vender, você vai arranjar um problema comigo. No final do mês eu compro. E eu trabalhava nas lojas Líder no tempo. Passava, olhava, até que eu comprei o relógio. Irmão, no segundo dia do meu braço ele parou. Foi um misto de confusão, de raiva, de tudo. Eu disse: poxa, eu sonhei tanto, eu investi tanto nesse negócio. Ah, pastor, mas era só uma pilha. Para mim não era. Eu coloquei muita expectativa em algo que depois eu parei para analisar. Por causa de 10 reais ele me deixou na mão. Da mesma forma, irmão, um crente que faz muita propaganda e por causa de um não que ele não dá, ele frustra pessoas, ele frustra famílias. Cuidado com o que você vende sobre você mesmo. A palavra fala: não seja o teu lábio que te louva ou que te honre, e sim do estrangeiro. Sabe o que a palavra está falando? Se tiver falar bem de você, deixe que os outros falem. Você não precisa falar não. Fica calado. Se começar a falar você é uma bênção, é o Senhor que está fazendo isso. Você não precisa se vender, irmão. Você não precisa fazer esse alarde. Vai viver, tem muito para viver. Tem muita gente para salvar. Acredite, tem muita gente para salvar. Mas você precisa ser quem realmente o Senhor chamou para você ser. Nem tanto, nem tão pouco. Vocês receberam alguma coisa? Crer, convergir, receber, resistir e avançar.